dia, boa tarde, boa noite. A gente agradece muito a sua participação, a sua presença. Estamos dando início aqui ao nosso curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais pela Diretoria de Educação Ambiental aqui da CEMIL. Esse curso vai se estender por algumas aulas e a gente espera que traga muitas informações importantes, relevantes para o seu cotidiano, para o seu planejamento e para as suas ações de enfrentamento a combate a incêndios florestais no seu município, na sua região. Hoje nós teremos uma aula introdutória, estarei aqui conversando com o nosso guru de incêndios florestais, Rafael Frigério, me apresentando também. Eu sou Cauê Gonçalves Greco, sou servidor público, trabalho aqui com a parte ambiental já faz 4 anos e com a temática de incêndios florestais, mais especificamente, há 2 anos, e estou tendo uma curva de aprendizagem interessante aí com os nossos colegas, bombeiros, Defesa Civil, Fundação Florestal, e vocês vão ter também a oportunidade de vivenciar momentos de conversa, de fala com todos esses integrantes do Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais durante este curso. E começar pedindo para o Rafael se apresentar e falar um pouquinho para a gente sobre o que são os incêndios florestais. Muito bem, Cauê, obrigado. Me apresento aqui, Rafael Frigério, sou geógrafo com especialização em gestão ambiental, sou empregado público vinculado à CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e tenho uma atuação aí já de alguns anos com essa temática do fogo, seja no contexto da emissão de autorizações para o uso de fogo mediante autorização aí do órgão ambiental competente, como também no cenário do fogo sem controle em território paulista, que culminou com esse contexto citado pelo Cauê do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Então, na linha do que o Cauê já provocou inicialmente, eu vou começar aqui abordando um pouco o conceito de incêndio florestal. Então, incêndio florestal é qualquer fogo não controlado e não planejado que incida sobre a vegetação, nativa ou plantada, e que, independentemente da fonte de ignição, da origem desse fogo, exija uma resposta. Nesse contexto, é sempre super importante destacar que o incêndio florestal é um tipo de desastre. Ele figura em normativas federais do Ministério da Integração Nacional, figurando na categoria de desastres naturais, do grupo climatológico e do subgrupo específico de seca. Importante trazer esse tema dos incêndios florestais, acho que está muito claro aí para todo cidadão e cidadã paulista, a importância de que a gente trate desse tema, e até nesse contexto de que os incêndios florestais têm se tornado uma preocupação crescente em todo o mundo. Não é algo que se restringe ao Brasil ou ao território do estado de São Paulo. A tendência é que eles fiquem cada vez mais comuns, intensos e prolongados, Cientistas ligados à Organização das Nações Unidas, a ONU, vem já apontando nesse sentido, o que demanda, então, vem todo um olhar de sugestões e de orientação, que a gente tenha um reforço e um investimento importante nas políticas de prevenção e de preparação para esses eventos extremos que impactam tanto a vida da população, como trazem uma série de prejuízos que nós vamos abordar aqui, os principais ao longo desta primeira aula do curso de Prevenção em Incêndios Florestais. Cauê. Muito bem. Quando a gente fala de incêndio florestal, é importante marcar o período do ano em que eles ocorrem. A gente sabe aí, aqui no estado de São Paulo, vocês sabem muito bem que isso vai acontecer aí no período do inverno, do nosso inverno aqui no hemisfério sul, e que ele é marcado aí por períodos de estiagem, que ocorrem geadas, secas. A gente escuta bastante falar essa questão, principalmente nos lugares em que chega a fazer muito frio, que a vegetação queima, com geadas, e depois isso vira um material combustível, não é isso, Rafael?
Exatamente, é isso. Nós temos aí, então, no período de estiagem no estado de São Paulo, como bem colocou o Cauê, muito bem marcado, né, características que favorecem essa ocorrência do fogo, né? O Cauê citou aqui a questão das geadas, ela contribui ainda mais, né? A gente já tem, né, a baixa umidade relativa do ar, os períodos aí de acumulado de dias sem ocorrência de chuva, né, as ondas de calor que vêm também se somando nesses períodos de estiagem pontualmente, mas sim interferem bem, e o fator geada citado pelo Cauê é mais um elemento que propicia, né, que a vegetação fique mais ressecada, né? O próprio solo tem um processo aí de ressecamento e trazendo aí uma maior oferta de material combustível que, né, como já dissemos, favorece os incêndios florestais que são frequentes no território paulista, né? Eles incidem aí sobre remanescentes de vegetação nativa, sobre áreas naturais protegidas, afetam culturas agrícolas, pastagens e florestas plantadas, né? E se tornam aí mais constantes, né? Historicamente tem se apresentado de forma mais constante entre os meses de junho e outubro, né? Agosto e setembro, né, Cauê, são aí os meses que essa estiagem fica mais intensa, né? E a gente pode até destacar, né, a segunda quinzena de agosto e a primeira quinzena de setembro como os períodos do ano em que, historicamente, os incêndios, né, as ocorrências se apresentam em maior quantitativo e que nós temos que ter todo esse cenário de organização no estado de São Paulo bem estabelecido para poder dar ali as respostas condizentes com o cenário observado. Muito bem, o que a gente, uma dica, né, que a gente tem para dar para essas observações é um cenário de triplo 30, né, que os meteorologistas falam. Quando a gente tiver mais de 30 dias de estiagem, quando a gente tiver umidade relativa do ar abaixo de 30%, quando a gente tiver temperaturas acima de 30 graus e ventos acima de 30 km por hora, ou seja, 4x30 na verdade, né? Esse é o cenário catastrófico. Então, quando vocês tiverem essas condições na sua região, é o momento de tomar maior cuidado. Os indicadores climáticos vêm mudando, a gente sabe disso, né, Rafael? E como que a crise climática vem afetando os incêndios? Muito bem, Cauê, esse é um ponto importantíssimo, né? Além de todo esse histórico que a gente observa no estado de São Paulo dos incêndios, muito bem marcados, né, nesse período de estiagem estabelecido anualmente, as mudanças climáticas vêm como um fator, né, para impactar ainda mais, né, trazer um impacto significativo na frequência, na intensidade e também na severidade das ocorrências de incêndios florestais. Como a gente colocou, né, temos ali condições favoráveis para a ocorrência desse fogo sem controle, né, a presença aí de material combustível, né, mas nesse contexto de mudanças climáticas, a gente tem um ciclo de retroalimentação em que os incêndios florestais contribuem para o agravamento das mudanças climáticas, mas, ao mesmo tempo, são intensificados por essas alterações dos padrões do clima, como foi colocado pelo Cauê. Nesse cenário, as emissões crescentes de carbono alimentam as mudanças climáticas e levam a condições mais quentes e secas. Nesse sentido, o clima mais quente e seco acaba trazendo as condições mais propícias, né, para a ocorrência de fogo, né? A gente falou da vegetação mais ressecada, do próprio ressecamento do solo, deixando essas áreas vegetadas com maior oferta de material combustível e mais suscetíveis ao fogo sem controle. Dessa forma, áreas mais extensas tendem a sofrer aí com os eventos de queimadas, à medida que as temporadas de incêndios se tornam mais longas e as ocorrências ficam mais frequentes e intensas. Com isso, nesse ciclo de retroalimentação, as emissões de carbono originadas por esses incêndios florestais acabam impactando ainda mais no contexto de mudança climática. Ou seja, o aumento da emissão de carbono novamente alimenta esse cenário de mudança, né, dos padrões do clima que a gente já vem observando, a ciência, a academia, né, os estudos científicos já vem mostrando de forma didática né, o peso de tudo isso, né, em cenário global, né? Certo. E aqui no estado de São Paulo, Rafael, quais são os principais fatores de ignição aí do incêndio, das causas dos incêndios florestais?
Muito bem, Cauê. A gente falou aqui das condições propícias, né, dos fatores que contribuem para a ocorrência dos incêndios. Mas, no estado de São Paulo, aí novamente apontando para os estudos, né, para a análise dos dados históricos das ocorrências, tanto dentro de unidades de conservação geridas pelo Poder Público Estadual, como fora desses espaços, né, digamos aí em áreas comuns, os estudos apontam que a maior parte dos incêndios florestais é decorrente de ação antrópica. Ou seja, essas ocorrências têm origem e causas em atividades humanas, né, de maneira acidental ou, em algumas situações, até intencional. Então, o descuido humano e a negligência são fatores que aumentam a probabilidade de eventos de fogo sem controle. Quando a gente fala em negligência, por exemplo, no uso do fogo de forma inadequada, sem, né, as orientações do Poder Público Estadual, sem autorização, com técnicas que não previnem que esse fogo possa se alastrar. Então, nesse contexto, né, os incêndios florestais têm como causas principais no estado de São Paulo esse uso de fogo irregular em atividades agropecuárias que eu citei, né? Uma causa bastante comum, a gente vem avançando muito nesse sentido e diminuindo esse tipo de prática, é a limpeza de terrenos em área rural. Isso é algo que vem tá numa característica das áreas rurais no estado de São Paulo e me arrisco a dizer até que do Brasil. Uma cultura do uso do fogo que vem sendo trabalhada pelo poder público, pelas suas distintas instituições, de forma a orientar da melhor forma possível, né, como que eu posso fazer o manejo, né, e fazer as atividades necessárias para que eu possa ter ali as atividades prévias para que eu possa desenvolver, por exemplo, uma atividade agrícola numa propriedade rural. Então, a limpeza de terreno é sim, quando feita de forma inadequada e sem autorização do órgão ambiental competente, né, algo muito ruim que pode ocasionar aí ocorrências de fogo, assim como a queima de lixo, né. Outro exemplo importante, que parece algo, né, banal, as fogueiras, né? Quando você faz uma fogueira sem os cuidados necessários, sem observar essas condições que o Cauê citou muito bem, né? Ou mesmo próximo de áreas de vegetação, áreas de mata, ou até dentro, você pode sim ocasionar uma ocorrência de fogo fora de controle. Então, é uma das causas importantes também. E vamos também apontar para aqueles vetores clássicos já, né? O arremesso de bitucas de cigarro na área ali no entorno de rodovias, ou mesmo a ação de vândalos e incendiários criminosos. Então eu falei das causas acidentais de negligência, mas também temos um perfil intencional existente como causa aí de ocorrência de incêndios florestais por vândalos e incendiários aí configurando, né, ações criminosas, né, Cauê? É isso mesmo, eu trouxe aqui para exemplificar os números do ano passado que foram apurados pela Fundação Florestal no âmbito das ocorrências dentro ou próximo das unidades de conservação, tá? Então, foram 250 incêndios florestais no ano passado, 2024, né? Sendo que 108 foram incêndios criminosos. Você pega assim, o primeiro fator no caso da apuração da Fundação Florestal é o incêndio criminoso, é o primeiro fator. O segundo é queima de lixo. Então o pessoal vai queimar lixo, é comum, mas está errado, não pode, e ainda por cima tem esse risco alto de passar isso para uma vegetação, ali ou para uma plantação, para uma vegetação nativa. Esses foram 63 registros. Cabo de alta tensão também é um fator problemático quando ele passa ali por dentro das unidades de conservação e que não tem os aceros bem feitos, né, por baixo. O material combustível fica ali, às vezes gera uma fagulha, pinga. Então a gente tem sempre que ficar atento a esses locais também. Queda de balão, que a gente vê que é uma atividade que está crescendo, então a gente tem que tomar bastante cuidado, tem que acompanhar bastante. Tem que pedir para que a população fique atenta, inclusive as fábricas de balão, que é onde é mais fácil de observar a atividade, né? A vizinhança sabe que tem uma fábrica de balão ali, porque é uma movimentação grande de material, de pessoas. Ritual religiosos, muitas vezes, inocentemente, a gente vê atividades de romaria,
e as pessoas têm os lugares onde elas já param ali e acendem uma vela, mas isso é perigoso. Isso pode tombar e pode causar um incêndio florestal. Fogueira no acampamento, que o Rafael falou, queima de restos de exploração da atividade agropecuária, que é aí a queima de pasto e outros detritos aí da atividade agropecuária. Extração de mel, gente, pasmem, isso é perigoso, porque o pessoal vem com aqueles borrifadores de fumaça, ele tem ali dentro carvão, e isso pode cair e tem sim ocorrência de incêndio florestal por conta dessa atividade. E fogos de artifício também, encerrando aqui os elementos que foram encontrados pela Fundação Florestal. Quais são as consequências, Rafael, dos impactos, né, dos incêndios florestais? Muito bem, Cauê. Abordamos bem aí, né, o contexto das causas, né, da origem, né, da gênese do fogo aí, sem controle, as principais características observadas aí das ocorrências do ano passado, e como consequências, né, impactos negativos, né, dessas ocorrências de incêndios florestais, a gente pode trazer, né, num cenário devastador, né, os incêndios florestais têm consequências devastadoras, é importante a gente ter essa clareza, por isso que eles estão configurados e classificados e categorizados enquanto desastres, né, que afetam o ambiente, a saúde humana, né, especialmente ali da população que está na área de influência dessas ocorrências, a economia e o equilíbrio climático global, como a gente fez, né, nessa relação, apontou, né, nessa relação com o cenário de mudanças climáticas. Essas consequências podem ser imediatas, mas também de longo prazo, resultando em impactos profundos nos ecossistemas e nas comunidades. Aqui o nosso público-alvo aí, né, todo cidadão, toda cidadã, né, os integrantes aí dos municípios, né, já vem tendo ciência disso, né, do impacto que isso gera, a comoção que isso gera, né, nos locais próximos dessas ocorrências, e as consequências principais, né, desses incêndios, nesse cenário devastador que eu citei, estão relacionadas à destruição de florestas, né, da vegetação nativa, de maciços florestais, a degradação do solo. Então a gente sempre fala da microfauna e da microflora do solo, que são importantíssimas para a manutenção da qualidade, né, dos solos. Então existe sim um processo de degradação quando expostos aí ao fogo de forma inadequada. A mortandade de animais silvestres, mas também de animais domésticos. A gente sempre teve um histórico nas grandes ocorrências de fauna silvestre impactada pelo fogo, mas também nesse cenário mais caótico que a gente observou nos últimos anos, vem observando, também a presença de fauna doméstica impactada, haja vista que a gente tem ocorrências que acabam adentrando aí o perímetro urbano, né? No ano passado ficou aí muito didático isso quando a gente viu condomínios, né, com o fogo, digamos, ali batendo nas paredes, né, causando ali grande comoção e, logicamente, trazendo também impacto aí para a fauna doméstica. Falando de mudanças climáticas, a gente tem a questão da emissão de gases de efeito estufa, né, a emissão de poluentes atmosféricos, né, que agravam o cenário de mudanças climáticas. Eu falei aí da poluição na área de influência das ocorrências, que acomete aí a população que está ali na região, né, aumentando aí a incidência de problemas e o agravamento aí de doenças respiratórias, né, além de prejuízos econômicos. Então, acho que o ano passado também foi muito didático para quem acompanhou, né, um pouco, né, mesmo que por cima o contexto dessas ocorrências, né, o fogo sem controle, ele traz prejuízos econômicos, ele não é benéfico, né, por exemplo, a gente tem esse cenário, né, das atividades agrícolas, né, por exemplo, da cana-de-açúcar, que historicamente utilizava o fogo como um procedimento pré-colheita, mas essa já não é mais uma realidade que esse setor vivencia. Então, as queimadas do ano passado em vegetação e também em áreas agrícolas trouxeram uma série de prejuízos econômicos para uma porção aí de setores produtivos, né, além do risco de acidentes, né, inclusive com óbitos, né. Então aqui já fica aqui, né, também uma orientação
né, algo mais de utilidade pública, de que sempre numa ocorrência de incêndio a gente deve alertar, né, seguir os canais, os fluxos de comunicação, alertar aí os órgãos competentes, né, para que tomem as medidas necessárias, mas a população nunca deve adentrar, né, nessas ocorrências e querer fazer ali, no ímpeto de ajudar, a gente pode ter acidentes, inclusive podendo se desdobrar em ocorrências aí com mortes, né? Todo cuidado deve ser feito, deve ser preparado, a gente deve ter um planejamento diante dessas situações. A gente vinha falando até aqui de questões conceituais, dos riscos, dos danos, e agora a gente tem que falar um pouco sobre como o Estado de São Paulo se prepara para lidar com a questão do incêndio florestal. É muito importante a gente ter essa perspectiva mais abrangente para o restante das aulas, porque aqui nós teremos nossos parceiros falando sobre suas áreas de atuação mais especificamente, e a gente vai apresentar para vocês nesse momento como se dá o sistema do Estado para a prevenção e proteção aos incêndios florestais. Não é isso, Rafa? Muito bem, Cauê. É importantíssimo, né? Você fez aí uma boa síntese dos pontos que a gente abordou até agora. Importante trazer a referência de como o Estado de São Paulo se organiza e vem aperfeiçoando ano a ano a sua prática para o enfrentamento, né, desse cenário de incêndios florestais, de fogo sem controle, né? Eu comentei que eu sou empregado público da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, estou afastado na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, atuando entre outros temas, especialmente nesse tema dos incêndios florestais, e eu tive uma oportunidade, enquanto servidor, entre os anos de 2004 e 2017, de acompanhar todo esse cenário que eu citei, do uso do fogo como queima controlada, autorizado pelo órgão ambiental competente, a CETESB, como uma prática prévia à colheita da cana-de-açúcar. E por que eu estou fazendo referência a esse contexto? Porque justamente depois de um ano de 2009, com um grande volume de chuvas, nós tivemos no ano de 2010 um dos piores anos do histórico, né, de focos e de ocorrências de incêndios florestais, né? O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem uma série histórica que foi iniciada no ano de 98. Em 2010 a gente teve um ano extremamente relevante nesse contexto histórico desde 98, e justamente naquele momento o poder público estadual entendeu que era necessário, né, organizar melhor, não que não existisse uma competência exercida pelas instituições que atuam nesse tema, mas era necessário trazer maior integração, maior articulação institucional, e justamente nesse sentido, para prevenir e combater os incêndios florestais, o governo paulista instituiu no ano de 2010, né, regulamentou, já havia previsão, né, desde 2000 com a Lei 10.547, mas foi no ano de 2010 que o Estado de São Paulo, por meio do poder público, organizou o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, à época denominada Operação Corta-Fogo, desde 2023, sob a alcunha aí de Operação São Paulo Sem Fogo, que tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações destinadas a 4 frentes principais: a prevenir, a controlar, monitorar e combater os incêndios florestais, com a participação de diferentes níveis de governo, empresas parceiras, né, os setores produtivos importantíssimos na sua atuação no território, até porque é uma atuação histórica, como eu coloquei, o fogo representa prejuízos. Então, né, é importante que a gente teve todo esse histórico de organização para minimizar, né, os impactos ambientais, mas também os prejuízos econômicos relacionados, né, ao fogo sem controle. Além da comunidade, que também participa de uma forma ou de outra e acaba por disseminar todo esse ideário, né, da operação, né, do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. É importante sempre citar que essa iniciativa veio de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, né, a CEMIL, a época era a SMA, hoje a CEMIL, né, uma pasta aí que abriga, né, mais temas do que anteriormente, por meio da Diretoria de Proteção e Fiscalização, a DPFA, citada pelo Cauê,
a Casa Militar, né, na figura da Defesa Civil Estadual, a Secretaria de Segurança Pública, com atuação importantíssima, né, do Corpo de Bombeiros, enquanto, né, vocês vão acompanhar isso ao longo das aulas do curso, quem é responsável por, né, coordenar, né, todo esse cenário de resposta, né, da Polícia Militar Ambiental, que tem um papel importantíssimo no controle, né, na fiscalização, né, das ocorrências de fogo sem controle do Estado de São Paulo, da Fundação Florestal, que é a responsável hoje pela gestão das unidades de conservação e demais áreas protegidas aí, no contexto da Operação São Paulo Sem Fogo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que atua também de forma importante no programa de controle da operação, além do Departamento de Estradas e Rodagem, né, o DR, que nessa configuração mais recente da CEMIL passou a integrar os quadros da Secretaria, permitindo aí uma maior conexão para os trabalhos, além da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, né, com toda a sua capilaridade, né, tem toda uma importância no território e que vem já há algum tempo compondo os trabalhos, né, por meio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, né, a CAT, além, né, da participação, essa mais recente, mas igualmente importante, da Secretaria de Estado da Saúde, representada pelo Centro de Vigilância Sanitária. Muito bem, vimos aí um pouco do histórico da criação do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, vimos quais são os integrantes, né, os órgãos integrantes. Agora a gente vai entender um pouquinho como se dá o funcionamento desse programa que a gente nomeia Operação São Paulo Sem Fogo, sua governança, né, como se dá as suas atividades ao longo do ano. Muito bem, Cauê. Né, a gente falou desse arranjo, né, dessa parceria que já vem sendo mantida pelo governo paulista desde o ano de 2010, mas né, as bases do funcionamento desse sistema, eu diria que estão na figura de um comitê executivo, né? Eu falei de integração, de articulação institucional, então esse comitê executivo é coordenado pela CEMIL, na figura da DPFA, né? O Cauê hoje responde por essa coordenação, né? É um fórum extremamente importante, que permite, com uma periodicidade minimamente mensal, que as pautas necessárias sejam discutidas, exista toda uma organização, né, para que os trabalhos possam fluir, inclusive com um instrumento, né, de plano anual de trabalho, né, que estabelece ano a ano quais são as diretrizes, né, e as ações que vão ser desenvolvidas, né, tanto individualmente por cada instituição, como aquelas são feitas em conjunto, né, de forma coletiva. Para cumprir esses objetivos, a Operação São Paulo Sem Fogo, né, desenvolve, então, uma série de atividades, como eu disse aí, estabelecidas em um plano anual de trabalho, e que são divididas ao longo do ano em fases, né? Nós temos as fases verde, né, amarela e vermelha, como referência para marcar bem o tipo de atuação que a operação, né, por meio da condução dos trabalhos do Comitê Executivo, desenvolve, né, condizentes, então, com as necessidades e priorizações de que cada período exige, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da fase verde, né? Dá para falar dela até no plural, né? Ela tem dois momentos, né? Ela tem um momento, pensando aí o ano, né, um momento inicial de janeiro a março, mas também tem um momento ao final do ano, de novembro a dezembro. Então ela é dividida em duas etapas. Essa primeira etapa de início do ano é dedicada às atividades de planejamento e início das medidas de prevenção e preparação. Já no final do ano, é um momento de avaliação da temporada de incêndios, né, do período de estiagem, como se deu o trabalho integrado, e são iniciados os preparativos para o ano seguinte. Sempre importante marcar, eu falei do aperfeiçoamento ano a ano, a gente procura fazer toda essa análise na fase verde de fim de ano, justamente para procurar encontrar lacunas e pontos de melhoria. Com toda a humildade necessária, a gente sabe que ano a ano, sim, são trazidos elementos novos de aperfeiçoamento, às vezes é um ajuste simples, às vezes é uma incorporação importante, algum ponto, né, novo que surgiu, nem que seja em uma única ocorrência. Vale a análise da temporada como um todo, mas também a análise ali das ocorrências mais emblemáticas, né? Depois, nós temos entre os meses de abril e maio
o que a gente denomina de fase amarela, que requer aí um foco maior nas ações preventivas e de preparação, ou seja, uma intensificação. A gente inicia lá na fase verde de início de ano, né, o olhar já para prevenção e preparação. Na fase amarela, isso é intensificado, né? E também são feitas atividades de treinamento, de capacitação, de elaboração e revisão, né, de planos preventivos e de contingência, né, que ganham prioridade nesse momento tão importante que é o momento de afinar ali, né, os fluxos, de estabelecer, reconectar ali as parcerias, para que no momento mais crítico, a fase vermelha que eu vou abordar agora na sequência, a gente não precise fazer esses combinados já estejam ajustados e possam ser, então, quando necessário, acionados esses fluxos, né, que, via de regra, se dão, como a gente citou, né, a gente tem uma estiagem muito bem marcada no período de inverno no estado de São Paulo, mas com essas ocorrências em maior quantitativo entre os meses de junho e outubro, fica então configurada essa fase vermelha, que tem como principais ações, né, as ações de combate ao fogo, de fiscalização repressiva, que são priorizadas, né, é importante trazer, eu falei da figura da Polícia Militar Ambiental. A Polícia Militar Ambiental ela é responsável por fiscalizar 100% dos focos de calor, né, possíveis ocorrências de fogo no território, que são identificadas pelo satélite de referência que é adotado tanto pelo INPE como pela Operação São Paulo Sem Fogo. Então, essa ida a campo, essa intensificação dos trabalhos, né, repressivos pela Polícia Militar Ambiental e também a intensificação, né, a prontidão para que todas as instituições participantes possam né, fazer ali o que é necessário em termos de resposta. Outros pontos importantes são as campanhas preventivas que ganham reforço nessa fase vermelha, dentro do contexto das estratégias de comunicação, né? Eu falei de um instrumento que é o Plano Anual de Trabalho, e a gente também tem outro instrumento de diretriz e bastante relevante no sistema estadual, que é o Plano de Comunicação, né? Aí com uma participação importante da pasta de comunicação do Estado, né? Da Secretaria de Comunicação, né? Que alinhada com as comunicações das instituições todas que a gente citou, participantes da operação, fazem os trabalhos necessários para que a gente possa reforçar a importância, né, desse ideário, né, dos cuidados, da prevenção, do que a gente deve fazer para não ser negligente e não ocasionar acidentalmente aí, uma ocorrência aí de fogo fora de controle. Eu acho importante colocar, o Rafael falou da prontidão, né? E também falou de aperfeiçoamento ano a ano. Esse ano, em 2025, nós adotamos uma sistemática diferente, justamente visando a integração maior dos órgãos regionalmente, né? Porque aqui no Comitê Executivo já havia toda uma articulação. Mas regionalmente a gente percebeu durante as ocorrências do ano anterior que essa articulação, esse conhecimento de quem é o seu par no outro órgão, né, não havia em detalhes, e às vezes a gente não tinha conhecimento de quais eram as medidas que estavam sendo adotadas simultaneamente por cada órgão. Então, nesse ano, a gente adotou a sistemática de, durante as oficinas preparatórias da Operação São Paulo Sem Fogo, todos os órgãos pertencentes ao sistema tiveram espaço e chamaram seus representantes regionais para ter essa integração nas oficinas. Então, houve fala, nas 15 oficinas que ocorreram, nós realizamos aí falas também sobre a saúde, também sobre a questão ambiental mais ampla, sobre a gestão dos territórios das unidades de conservação, sobre as propriedades rurais junto com a CAT e, como de praxe, as organizações mais de combate mesmo, que são realizadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros, né? E a gente teve mudanças esse ano. A gente vai ter, durante o curso, falas específicas sobre prevenção,
Mas uma coisa que eu queria deixar pontuado, que é muito importante, é que, apesar de haver, ano a ano, evolução na tecnologia para combate aos incêndios, né? A gente vê equipamentos diferentes, produtos diferentes sendo lançados, substâncias diferentes sendo utilizadas, sendo lançadas, mas a maior arma contra o incêndio desastroso é a prevenção. É a prevenção, inclusive, de ter uma prontidão para uma resposta rápida. A gente prevenindo que uma ignição ocorra e prevenindo que uma ignição ocorra desassistida, é o melhor caminho para acabar com os incêndios florestais, que dificilmente irão acabar, mas que a gente tem sim como melhorar bastante e reduzir bastante. Muito bem, estamos chegando aqui já a um momento mais final da nossa aula, tá? Estamos nos finalmente. Queria que o Rafael falasse um pouquinho sobre quais são as formas de atuação das organizações, dos órgãos relacionados ao Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, que é a Operação São Paulo Sem Fogo. Muito bem, Cauê. É importante, né, remarcar um pouco disso, né? Eu já fiz uma menção, né, às 4 frentes principais, né, de prevenção, de monitoramento, de controle e de combate. A gente pincelou um pouco, né, esse contexto, né, de como se dá a organização, né, dos trabalhos, em que instrumento ficam sedimentadas essas atividades, né, ano a ano, como bem colocamos, né, com a sua dinâmica, mas sempre tendo uma espinha dorsal que envolve o clássico da abordagem da prevenção e combate aos incêndios florestais, né? Como o Cauê colocou, essa é uma aula introdutória. Mais adiante, né, vocês vão poder ter contato também com esse novo cenário, né, do manejo integrado do fogo, né? É importante trazer isso tudo como pano de fundo, né? É sempre o olhar de aperfeiçoamento e de melhor entendimento de tudo que envolve o cenário, né, do fogo, né? Do uso irregular, do uso autorizado e mesmo o cenário aí do uso do fogo com sabedoria, que pontualmente, com grande propriedade, vai ser abordado ao longo do curso também. Né? As atividades principais, então, nesse contexto, estão relacionadas, né, aos programas que fazem aí a linha de frente de atuação. Então, nós temos o Programa de Prevenção da Operação São Paulo Sem Fogo, que tem como objetivo atuação nos elos das principais causas das ocorrências de incêndios florestais em território paulista, né? Com foco também em minimizar os impactos negativos desse fogo sem controle, sendo destaque, então, nas atividades envolvidas, a confecção e manutenção dos aceros, né, que o Cauê mencionou, né, essas interrupções, né, digamos assim, com um solo ali mais exposto para não permitir, né, a propagação do fogo. Então a gente tem um olhar bastante importante no programa de prevenção na confecção e manutenção dos aceros, especialmente no âmbito das unidades de conservação, sob gestão da Fundação Florestal, unidades de conservação e demais áreas protegidas sob gestão da Fundação Florestal, mas também em áreas que são críticas de risco de fogo. A gente tem alguns regramentos legais também que exigem a confecção desses aceros, por exemplo, em determinados setores produtivos. Então, faz parte do trabalho do programa de prevenção o estímulo e o acompanhamento, né, da manutenção e confecção desses aceros, que são tão importantes aí para evitar a propagação do fogo numa ocorrência. A gente tem também as ações de fiscalização preventiva, como eu coloquei, no sentido de monitorar ainda no momento inicial do ano como está se dando esse trabalho preventivo. Como bem colocou o Cauê, a prevenção é fundamental para a gente minimizar as ocorrências catastróficas de incêndio. Que a gente vai ter fogo no estado de São Paulo, a gente já sabe. Nós pintamos bem aí o quadro, né, dessa estiagem muito bem marcada, né, das causas que vão motivar essas ocorrências. Então, a prevenção é sim um fator fundamental para que a gente minimize essas ocorrências aí mais catastróficas. As campanhas de conscientização da população, então, atuam nesse sentido e fazem parte aí desse contexto do programa de prevenção, que também tem
como eu citei, eu falei desse ideário, né, desse conceito novo do manejo integrado do fogo, tem no contexto das unidades de conservação, justamente para evitar um fogo catastrófico e com viés de redução de material combustível, a realização, num período mais recente aí da operação, no momento mais recente, de queimas prescritas, justamente como um fator de prevenção que já vem sendo incorporado nesse programa de prevenção. Nós temos, então, como uma segunda linha de atuação, né, no monitoramento, o programa de monitoramento, que tem o objetivo de acompanhar diariamente os focos de incêndios e queimadas, bem como as condições climáticas que favoreçam, né, o aumento do risco de fogo, especialmente na fase vermelha, com emissão de alertas e fornecendo bases de dados como subsídios para os órgãos participantes da Operação São Paulo Sem Fogo. Esse é mais um tema que também vai ser abordado com maior detalhe ao longo das aulas deste curso. Vale também trazer aqui, né, à frente do controle, né, tem um programa com o objetivo de disciplinar o emprego do fogo no território paulista. Como eu citei, com a atuação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, né, no cenário de emissão de autorizações para queima controlada, como fator de manejo agrícola e florestal, mas também para fins fitossanitários. Né, os fins fitossanitários, a CETESB já emite essas autorizações já há décadas, né, já tem previsão legal desde o ano de 76, mas também, desde 2000, uma previsão de emissão de autorizações para pesquisa científica e tecnológica. Né? Todo esse contexto do manejo integrado do fogo foi muito fortalecido pelas pesquisas que puderam trazer, a gente sempre vai marcar os pontos negativos do uso do fogo de forma inadequada, mas pontualmente e com sabedoria, o uso do fogo pode sim ser um grande aliado na prevenção de incêndios, né? Como a gente abordou aqui em alguns momentos dessa aula. Outra vertente importantíssima é a fiscalização repressiva que é realizada pela Polícia Militar Ambiental. Então eu falei da fiscalização preventiva, quando a polícia vai a campo, juntamente com os quadros técnicos da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental, para identificar, né, o que pode ser orientado, o que pode melhorar, já se antecipando ao período mais crítico, mas eu também citei a atuação da Polícia Militar Ambiental na fiscalização repressiva, né, intensificada ao longo da fase vermelha, é uma das prioridades da atuação da Polícia Militar Ambiental na Operação São Paulo Sem Fogo nesse período mais crítico, como eu citei, com a verificação de 100% dos focos de calor identificados pelo satélite de referência adotado pelo INPE e também adotado pela Operação São Paulo Sem Fogo desde o ano de 2010, é um dos principais indicadores que a gente tem de acompanhamento da operação, né, que, como eu disse, tem uma série histórica iniciada no ano de 98, permite que a gente possa ter uma dimensão do que cada temporada representa ou representou. Como a gente colocou, é sempre importante esse trabalho de análise para que a gente possa, com a realidade, as situações fáticas, né, nos organizarmos da melhor forma possível para as ocorrências que virão, porque vou marcar de novo esse ponto, né, no estado de São Paulo, nós estamos sim à mercê do fator climático, né, não que a gente não venha se organizando melhor a cada ano, sim, hoje o estado de São Paulo está muito bem organizado para esse enfrentamento, mas o clima é quem dá o referencial de como vai ser a temporada. A exemplo do que foi a temporada de 2024, uma das piores, um dos piores períodos de estiagem que a gente vivenciou desde que a gente tem dados aí da série histórica, e foi possível, e foi didático para toda a população entender, né, o que tudo isso pode ocasionar. Por fim, então, falando aí das situações fáticas e do cenário da necessidade de resposta e de enfrentamento, nós temos um programa de controle estabelecido na operação que abrange as ações para impedir que o fogo se alastre, que a gente, quando identificar uma ocorrência de incêndio florestal, e que envolve aí a integração de todas as instituições da operação, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, as brigadas municipais, as equipes da Fundação Florestal, além de parceiros, especialmente de setores produtivos. Vou destacar aqui, né, aqueles setores que têm maior experiência e que têm um grande histórico, né, o Cauê citou muito bem essa necessidade de que a gente, ano a ano, tenha um aperfeiçoamento da relação entre as instituições,
na ponta, no território, nos locais onde essas ocorrências acontecem. E isso também vale quando a gente fala dos privados, né? Daqueles que estão vinculados, né, às empresas, né, os produtores que estão vinculados aos setores produtivos. E vou destacar aqui, né, o setor sucroenergético e o setor florestal como aqueles que têm um papel importantíssimo, né, sob coordenação, né, especialmente do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Fundação Florestal, quando a gente tem ocorrências que impactam aí unidades de conservação, mas esse contato direto para que, com os meios disponíveis nesses setores produtivos, a gente possa, né, potencializar essa atuação que o programa de combate né, tem como premissa, justamente para que o Estado de São Paulo possa ter, o Cauê colocou bem nessa questão de em situações fáticas, mesmo as mais brandas, mas especialmente as de caráter aí desastroso, que a gente possa ter uma ação rápida, né? E justamente toda essa articulação e a presença de meios e de estruturas no território paulista, em áreas privadas também, é importantíssima e uma das bases de atuação desse programa de controle. Eu acho que é isso, Cauê. Eu procurei aqui fazer pensar os principais pontos aqui dessas 4 vertentes, né, que são as principais de atuação do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Bom, perfeito, Rafael. Acho que é isso. O objetivo era esse, né? A gente, para os que estão ansiosos, a gente já avisa que teremos, né, aula específica sobre prevenção, teremos uma aula específica sobre instrumentos de monitoramento, teremos aí também a parte de sistema de comando em operações e emergências, o SICOE. Falaremos sobre manejo integrado do fogo, que é esse uso do fogo de forma controlada, aí de forma restrita, né, justamente para prevenção de incêndios catastróficos. Falaremos sobre plano de contingência, falaremos sobre resgate de fauna, ou seja, teremos aí tempo para esmiuçar essa temática, essas 4 temáticas que são aí os pilares da Operação São Paulo Sem Fogo. Bom, a gente está chegando no final da nossa aula. A gente gostaria de lembrá-los para darem uma olhada, estudarem um material extra que a gente coloca no final de cada aula para reforçar essa aprendizagem, né? Façam o questionário para que vocês possam, ao final do curso, terem a nossa certificação aqui pela Diretoria de Educação Ambiental. Bom, eu acho que podemos concluir, Rafael. Eu me despeço aqui, passo a palavra para que a gente conclua essa nossa primeira interação com o público do curso. Muito bem, Cauê, missão cumprida aqui, dado início aí, né, essa parte ao curso, né, e desejo aí a todas e todos aí que possam aproveitar da melhor forma possível, né, as referências que foram trazidas nessa primeira aula introdutória, mas também como detalhou aí o Cauê, nas demais aulas que vocês terão aí na sequência desse momento inicial. É isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.